Se você fosse comprar uma fazenda, quais seriam as características que você gostaria que tivesse nessa fazenda? Água? Terra? Floresta? Pomares? Clima? Eu tenho aqui alguns mapas do PDDU, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Ubajara, que foi um documento muito bom, muito rico, com muitas informações, que o PDDU que eu tenho aqui é de 2003, né? Então ele tem quase 20 anos. E eu vou aqui mostrar para vocês alguns desses mapas e vou fazer uma discussão em cima deles para mostrar para vocês como o Ubajara é incrível. E por ter tudo isso, né, todas essas características, eu enfatizo que em 8 anos o município de Ubajara, as cidades do município de Ubajara e seus distritos podem ser os melhores lugares do estado do Ceará para se viver. Ubajara tem tudo para se tornar a cidade mais habitável do Ceará. Bom, a primeira coisa interessante do município de Ubajara com relação aos outros municípios do estado do Ceará é que ele está a uma altitude acima de 800 metros com relação ao nível do mar. Isso faz com que a temperatura de Ubajara seja até 5, 6 graus mais baixa do que a temperatura em cidades como Fortaleza, como Sobral. E também pela característica geomorfológica da Serra da Ibiapaba, né, que é uma chapada, a Chapada da Ibiapaba, toda a umidade que vem da depressão sertaneja, ela acaba batendo na encosta da serra, né, aqui no caso Ubajara, ali onde fica o Parque Nacional de Ubajara, e ela precisa deixar água para continuar passando. Então é como se nós fôssemos uma calha natural de água. Então, por causa disso, nós temos toda essa vegetação, né, de Mata Atlântica e que essas florestas que ainda existem, né, ainda existem remanescentes, grandes remanescentes de floresta de Mata Atlântica e Mata Amazônica, elas retêm a água com suas raízes e começam a fazer os pequenos rios que vão se tornando rios médios que irrigam todo o município, né? Então, isso faz com que uma região, o município de Ubajara, possua características completamente a municípios secos que ficam na depressão sertaneja. Então, a gente já está ganhando aí só pela estrutura, né, pela localização. E aí eu estava dando uma olhada ontem, né, comparando os mapas e olhando no Google as divisas do município de Ubajara. Eu achei muito interessante porque ele vai até a fronteira do Piauí, né, muito depois ali da Cachoeira do Frade, né, que é uma área praticamente intocada, né, de vegetação e de belezas naturais e de solos, né? A gente também, as divisas com Ibiapina tem a ver com os rios e as nascentes, né? E toda a calha dos 2 rios que levam para o Passo de Jaburu são exploradas pela agricultura, né? Então nós temos dentro do município, nós temos excelentes áreas para a agricultura também. Com relação aos recursos hídricos, como eu estou falando aqui, né, o município, por causa dessas características de matas e de ser uma parte alta que vai descendo, então nós temos muitos rios descendo dessas matas. Esses rios eles são utilizados, na sua grande maioria, para a produção de alimentos, né, então faz com que o município não vai passar fome. Se ele conseguir administrar bem as florestas na encosta, ele vai ter sempre água, né? Também tem alguns reservatórios, né, que podem perenizar esses rios e facilitar o bombeamento de água para os projetos de irrigação e agricultura. Estamos produzindo alimentos, né? Esses alimentos são vendidos nas ceasas e o dinheiro fica, né, com essas pessoas, com essas famílias que trabalham com a agricultura. Enriquece, né? É uma riqueza. O agro do Brasil não parou de crescer, né? Nós temos a melhor agricultura do planeta e também com a possibilidade de você ter agricultura familiar, então dificilmente você vai passar fome
aqui em Ubajara. É por isso que a gente não vê muita gente na rua pedindo esmola, né? A gente não tem muitos miseráveis. Então, temos na nossa grande fazenda, no grande município de Ubajara, nós temos uma área suficiente apropriada para a produção de alimento. Além disso, nós temos o açude Jaburu. Então, em termos de recursos hídricos, eu acho que, olhando aqui pelo mapa, 60% do açude Jaburu está dentro do município de Ubajara. É claro que o açude pertence a todos, né? Mas se nós pudéssemos entender que tudo que está às margens do Jaburu podem, de certa forma, utilizar suas águas para grandes projetos de irrigação, grandes pivôs. Exemplo, por exemplo, algumas empresas da região de rosas, né? Agora de extrato de tomate, de frutas como de acerola, como a Nutrilite, todas só estão ali, né, empregando pessoas e gerando riqueza por causa do açude Jaburu. E o açude Jaburu é o maior açude em cima de serra do mundo, né? É um açude também muito fundo, né? Algumas áreas você solta uma linha com a pedra de 50 metros e ela não bate no chão, tem muita água ali, então é uma riqueza extraordinária, né? Um município que tem um açude como o açude Jaburu. Então, e além disso, a questão da água, ela cria passeios, né? Pela própria estrutura geomorfológica aqui de Ubajara, é a água que vai correndo. Antes de chegar ali no balneário do Boi Morto, o solo, o barro, ele vai ficando duro até que ele vira uma quase pedra. E a água corre por cima dessa pedra, então cria banhos, né? Cria áreas de água parada e transparente. Se isso for compreendido pelos proprietários, né, e tiver uma gestão com relação à conservação dos elementos naturais, nós podemos ter banhos, piscinas, né, balneários. A exemplo, o balneário do Boi Morto, que é um local de beleza espetacular e que, assim, com o estalar de dedos, ele pode ter uma ótima gestão, né, mantendo todas as pessoas que estão ali, reforçando, melhorando as estruturas, envolvendo a comunidade, né? O balneário do Boi Morto poderia ser o Beach Park da Serra da Ibiapaba. Não é? Gerando riqueza, gerando lazer para a nossa população, um local seguro para a gente ir com a família, com as crianças, né? Então, acho que é possível, né? Nós temos todas as leis necessárias para transformar aquele lugar num local muito especial. Então, nós temos os banhos, né? E chegam até ali o Jaburu, né, que também tem um potencial de lazer da população, né, muitos sítios ali, né, o pessoal que quiser ir pescar, o pessoal que quiser ir andar de caiaque, até pequenos barcos à vela, né, daria para ter uma escolinha de vela aqui, de barcos pequenos como o Optimish. E talvez você não saiba o que é, mas é um barquinho pequenininho que é a primeira classe de barcos para crianças, né? Então, cara, a questão náutica da exploração de vela sem contaminar a água, no açude Jaburu, o açude é lindo, né? É preciso que haja uma conservação de suas ilhas, de suas matas, né? E eu acredito que os órgãos que fazem isso estão de olho, né? nessas características. Então, nós temos toda uma grande piscina, né? Uma piscina gigantesca e que nós devemos conhecer, amar e preservar. Então, do ponto de vista hídrico, o município está muito bem, obrigado. E, além disso, né, a região aqui da Ibiapaba e a região de Ubajara é uma das regiões que mais chove do estado do Ceará, se não for a que mais chove em termos de milímetros, né, durante o período de inverno. Então, aqui tem chuva, aqui tem água, né? Então, se água é vida, Ubajara é um dos municípios com mais vida do estado do Ceará. O aspecto fitoecológico, né, o mapa fitoecológico. O fitoecológico quer dizer os tipos de vegetação que tem aqui. Então, imagina você, novamente, a história da fazenda, né? Você tem uma fazenda e aí o que é que nós temos aqui? Na parte ali do Araticum, nós temos o carrasco, né, que é uma vegetação de carrasco, de matas secas, mas são matas duras, são matas que dão uma boa floração, então dá para explorar pecuária, produção de mel, produção de madeira, né, de sabiá para estacas, para lenha, né, turismo, porque é uma área embaixo da serra, tem uma beleza assim. Hoje eu vejo muitas pessoas andando de bicicleta ali já, né, o cara já está descendo a serra, já pedalando por debaixo ali e olhando, né, tem aqueles
aquelas pequenas cavernas que também poderiam ser exploradas do ponto de vista do turístico. A cidade do Araticum é uma cidade interessante, né? Eu acho muito interessante. Tem um mercado central muito interessante. E é um local de subida para o Parque Nacional, então muita coisa envolvendo turismo de aventura, de ponta, poderia estar sendo desenvolvido ali. Eu acho que esse tipo de turismo que nós ainda não despertamos para isso, né? Nós, que eu digo em termos de gestão, né? Porque a turma da bicicleta, o pessoal do rapel, a turma que fica nas pedras tirando fotos já sacaram que o lugar é um espetáculo. E aí quando você chega na encosta da serra, nós temos o quê? Mata Atlântica e Mata Amazônica. Então nós temos uma segunda unidade fitogeográfica, né? Que são as matas, as florestas, as cachoeiras, os macacos, toda a fauna, né? Toda a flora, toda a riqueza que aqui tem, né? Quais são as cidades, né? Quais são os municípios do estado do Ceará que tem florestas dentro da cidade? Né? Porque a gente aqui em Ubajara, se eu sair agora aqui pela minha porta, em 15 minutos eu estou dentro de uma mata. Qual é a cidade, qual é o município, né, do estado do Ceará que a gente pode ter matas, né? Matas que são preservadas, como as matas do Parque Nacional, matas de proprietários, que os caras então estão entendendo isso e querem manter as matas, que é o principal ativo de um proprietário de floresta é a floresta, não é desmatar a floresta e fazer loteamentos. O principal ativo é a floresta. Com a floresta dentro da propriedade, ele pode criar equipamentos turísticos ligados à floresta. Isso é uma riqueza, uma riqueza. Não precisa plantar uma árvore, já está tudo lá. E aí, seguindo na direção do açude, né, na direção do Piauí, né, de leste para oeste, tem a transição da mata úmida para o carrasco, né? Então acho que ali Nova Veneza, né? Ali um pedaço ali também do caminho para o Jaburu, já é uma mata de transição, mata úmida e carrasco, né? E também com todo um potencial de instalação de indústrias, de fazendas, de agropecuária, de crescimento de bairros sustentáveis, né? Para essas regiões, para esses distritos. E indo mais na direção do Piauí, há uma transição aí já de carrasco e com a vegetação de zona ribeirinha, né? Transição Caatinga-Carrasco, né? Que o carrasco também misturado com a caatinga, é uma vegetação super rica, até mesmo em termos de paisagismo, né? A gente anda ali pelo aquele cânion da Cachoeira do Frade no período de verão e a mata está toda viva, mas seca, né? Que é extraordinário também do ponto de vista turístico. Mapa fitoecológico. Uma outra coisa também com relação ao zoneamento é que as regiões, por incrível que pareça, parece que os distritos de Ubajara, eles foram divididos em zonas de acordo com a vegetação e com o solo. Então, a região do Araticum, um tipo de vegetação, um tipo de solo. A região aqui de Ubajara, um tipo de vegetação, um tipo de solo. Nova Veneza, um tipo de vegetação, um tipo de solo. Jaburuna, um tipo de vegetação, um tipo de solo. Então, é muito interessante essas características de solo, porque os solos do município, a riqueza de solos, também pode ser explorada em todos os sentidos de uma mineração sustentável e controlada. Então nós temos vários solos dentro do nosso município, né? E cada distrito pode entender a sua relação com o solo e com essa vegetação e explorar isso de uma forma inteligente. Eu vejo que a gente, observando esse município, né, o município do Ubajara, eu diria que existem fazendas em Goiás que é bem maior do que o Ubajara, né? Você olha no mapa, né? Você vê que não é um município muito grande, mas ele possui características muito interessantes, muito interessantes. O Ubajara fazendo um resumo aqui, né? Por que eu acho que o Ubajara é incrível, né? Altitude, clima, água, vegetação, solo, né? Distritos, equipamentos turísticos, banhos, cachoeiras, áreas praticamente intocadas, como a região ali da cachoeira do cânion da Cachoeira do Frade. E agricultura, né? Então é uma região com muitos jovens, com escolas técnicas,
E eu acho que como nós estamos no ano de eleição, né, nós estamos há poucos dias de uma campanha, como é que nós vamos explorar tudo isso? Né? Então, isso tem que ter vontade política. Tem que ter o prefeito e suas secretarias, tem que ter a capacidade de utilizar um estudo como esse, como o PDDU, né, que vieram grupos de especialistas, estudaram tudo isso com seus secretários e conseguir fazer isso aqui andar, porque existem leis excelentes para regularizar tudo, para fazer tudo funcionar bem direitinho. Os vereadores precisam estar entendendo isso, né? Cada vereador, se você entender que um vereador representa um distrito, né? Então cada vereador tem que se tornar um especialista na sua unidade distrital, né? Conversando com as pessoas, pegando ideias, entendendo as necessidades, os potenciais, porque às vezes nem é sempre o problema, né? Às vezes não é só observar o problema, é observar as oportunidades, né? Então tem muitas oportunidades, então os vereadores também podem participar, né? Trazendo ideias, melhorando a questão das leis, propondo novas leis e fiscalizando os recursos que vêm para a prefeitura para agir nessas regiões, nesses distritos, né, que são distritos que, por possuírem características diferentes e necessidades diferentes, precisam um olhar de reconstrução, né, de melhoria contínua, né, ao longo dos anos. Né, eu coloco aí 8 anos para transformar Ubajara na cidade mais habitável, né, na região mais habitável do estado do Ceará. E é lógico, né, tem que ter envolvimento dos empresários, os empresários têm que estar muito atentos com relação a isso, sobretudo os empresários que são ligados ao turismo, né, que depende de uma cidade bonita, organizada, depende de um comércio educado, bem treinado, limpinho, né, depende da malha urbana, do asfalto das cidades, da padronização das calçadas, do recolhimento correto e do lixo da cidade, né, das construções, dos entulhos e, por último, da população. Então tem que ter um pacto aí de união entre todos esses atores, mas do ponto de vista da democracia, da grande mudança que nós gostaríamos de ter, de transformar em 8 anos Ubajara numa região mais desenvolvida sustentavelmente aqui do estado do Ceará, tem que ter entendimento e engajamento da população através do voto. Então nós vamos ter eleições agora em novembro, né? Nós vamos eleger a base da política, que são os vereadores e o prefeito e o vice. Então é muito importante você mudar o seu voto, né? Vote em pessoas que estão propondo soluções, vote em pessoas que vão conseguir trazer mudanças para o seu município. E isso é fundamental, porque senão pode acontecer de tudo isso aqui não ser compreendido, não ser visto, e aos poucos o Ubajara vai se tornando uma cidade mais feia, mais apagada, talvez mais violenta, né? E não é isso que nós queremos. Eu sou Ávila Capibaribe, eu sou pré-candidato a vereador aqui pelo município de Ubajara.